Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, meus queridos irmãos, dos dois lados da vida. Sejam todos muito bem-vindos. Quem ainda vai chegar, bem-vindos desencarnados, encarnados. Aqui estamos, numa quinta-feira, segunda era, em 2023. Agora, começando nosso primeiro programa em 2024. Inicialmente, desejando a todos um feliz 2024. Que, como disse Silvia Almeida, que ele seja repleto de trabalho com Jesus, né? Que tenhamos muita paz, muita luz e consigamos contribuir para a nossa evolução espiritual, né? Aqui, que faz parte do time do estúdio, já vem a Valéria chegando, mas primeiro vou passar para a Claudinha, né? Dar também boa noite, as boas-vindas dela. Boa noite, Francisca. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Feliz Ano Novo a todos, né? O primeiro programa do ano, né? Que possamos estar juntos durante todo esse período, né? Aprendendo cada capítulo, né? Tentando assimilar um pouco, né? Desse estudo tão profundo, né? Que é a doutrina espírita. Olha só. E aí, Claudinha, olha só. Hoje, que não está aqui com a gente, nós temos a querida Valéria, dizendo assim, boa noite, que o Senhor abençoe a todos nós que estamos hoje aqui reunidos para mais um ano de estudo da doutrina espírita. Que assim seja, né, Valéria? Estávamos aqui, antes de iniciarmos a transmissão, Claudinha, eu conversando, e nós avaliando assim, o quanto essa doutrina espírita ela é uma luz na nossa vida. E nós mergulhamos por aí, quando nós olhamos, 21 horas, cortamos o assunto e fomos para a transmissão, né? Bom, então, nós estamos na web Rádio Cristo Consolador, no programa Conhecendo o Espiritismo, que é um livro, que é um programa que é baseado, né, nessa obra aqui da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. Depois, nos slides,
nós vamos passar pela capa desse livro outra vez com mais calma. Bom, esse programa vai ao ar toda quinta-feira, né? Em 2024 ele será às quintas-feiras e ele vai sempre no horário das 21 às 22 horas. Mantemos esse horário porque foi o horário escolhido pela querida Ângela, que foi, vamos dizer assim, a inspiradora desse programa. Foi ela que iniciou esse programa. Então, nós estamos mantendo esse horário, né? Aqui nós temos também, e é muito bom, gente, a Carmen, querida Carmen, dizendo boa noite a todos e desejando que ela se recupere o mais rápido possível. Aí está a Claudinha, que ajudou você a ser socorrida no dia do tombo, né? Que você se recupere muito rápido, porque você faz falta. Ter você no time do estudo será uma grande bênção para todos nós, né? O seu estilo herdado da sua profissão de professora será muito enriquecedor para a nossa doutrina, né? E aqui, já no Brasil, no Rio de Janeiro, nossa querida Joselma, né? Joselma também está vendo os horários dela, por causa da profissão dela, dos trabalhos, que Joselma está conosco, será a moça da música, adoro uma música, ela será sempre muito bem-vinda. Bom, então estamos na Web Rádio 2024. Web Rádio é uma rádio espírita e, portanto, todas as atividades, todas as transmissões, elas têm um protocolo de início. Minimamente começam com uma prece de abertura, quando o programa é mais curtinho, como Refletindo com Jesus, né? Quando é um programa com 1 hora de apresentação, nós fazemos uma ambientação, principalmente pelo estudo que nós realizamos, que é o estudo sistematizado da doutrina. Temos uma prece de abertura, a leitura de um pequeno trecho, às vezes um pouco maior, do Evangelho. Às vezes, quem leu se sente inspirado para trazer alguma mensagem, alguma consideração importante para a gente. E aí, depois disso, nós, então, iniciamos o estudo propriamente dito. Então, hoje, quem vai fazer a ambientação para nós é a querida Claudinha. Então, contigo, Cláudia. Vamos lá, boa noite. Eu trouxe para a nossa ambientação Palavras da Vida Eterna, que foi inspirado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. O item é o item número 2. Cresçamos, que é a lição número 2, né? Cresçamos para o bem. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida. Jesus. Está em João, capítulo 3, versículo 34. Observa a munificência das concessões divinas por toda a parte. Enquanto o homem raciona a distribuição desse ou daquele recurso, Deus não altera as suas leis de abundância. Anota na terra em torno de ti. O sol magnificente, nutrindo a vida em todas as direções. O ar puro e sem medida.
a fonte que se dá sem reservas, tudo infinitamente doado a todos, tudo liberalmente repartido, qual ocorre as concessões do Senhor na ordem material, acontece no reino do Espírito. As portas da sabedoria e do amor jazem constantemente abertas. Os tesouros da ciência e as alegrias da compreensão humana, as glórias da arte e as luzes da sublimação interior são acessíveis a todas as criaturas. No entanto, do rio de graças da vida, cada alma somente retira a porção de riquezas que possa perceber e utilizar proveitosamente. Estuda, observa, trabalha e renova-te para o bem. Amplia a visão que te é própria e auxilia os outros, ajudando a ti mesmo. Recorda que Deus a ninguém dá seus dons por medida. Contudo, cada alma traz consigo a medida que instalou no próprio íntimo para a recepção dos dons de Deus. Essa é a mensagem de hoje. Que bênção, né? Sim. Que bênção. Que reflexão. E tudo parece que vai se interligando, né? Que a gente estuda do Evangelho, nós estávamos falando sobre o capítulo 19, que foi apresentado hoje, no Refletindo com Jesus, vem a leitura da ambientação, e essas doses homeopáticas, né, elas vão nos transformando. É o que nós estávamos falando antes da transmissão iniciar, né, Claudinha? Nós falávamos sobre isso. Então, vamos juntos, nesse momento, fazermos a nossa prece de abertura. Deus, Pai amado, Pai de infinito amor, misericórdia e justiça. Jesus, Mestre dos mestres, caminho, verdade e vida. Toda a espiritualidade de luz, que, como nós vamos ver no nosso estudo de hoje, há tanto tempo planejou, com tanta antecedência, com tanto amor, a codificação dessa doutrina. Aos nossos mentores e guias espirituais. Nossa gratidão por aqui estarmos com saúde, com disposição, em paz, com um único intuito de evoluirmos e contribuirmos de forma singela com a obra do Mestre Jesus, com a difusão da doutrina espírita. Assim, agradecidos, pedimos proteção, amparo, para que possamos ser intuídos, inspirados sobre o que de mais importante precisamos registrar, refletir, aprender para colocarmos em prática. Assim, pedindo permissão para irmos iniciando esse nosso primeiro estudo de 2024, a nossa querida Claudinha fará para nós a leitura de um trecho do Evangelho. Vamos lá. O trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu pai, e o item é o número 12. Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos privilegiados, porque Deus não é parcial para com nenhum de seus filhos.
Ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas facilidades para atingi-los. Faz tudo partir do mesmo ponto e não dota a ninguém mais do que aos outros. As primeiras posições são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistá-las pelo seu trabalho. Cabe-lhes alcançá-las o mais cedo possível, ou arrastar-se durante séculos e séculos nas classes baixas da humanidade. Resumo do ensino de todos os espíritos superiores. Graças a Deus. Você quer comentar alguma coisa? Não, acho que não. Acho que eu vou passar essa para você. Não, mas eu acho que o próprio texto ele vai se fechando, né? Eu acho que assim, a gente ter a ideia, né, de que Deus é o nosso Pai, né? E ele não privilegia um filho, né? Ele dá a oportunidade igual a todos, né? Tudo é feito na mesma proporção, porque o amor dele é igual a todos. Ele quer ver os seus filhos progredindo, né? Ele quer ver seus filhos chegando à plenitude do grande e verdadeiro amor, né? Aquele amor sublime, a caridade, ser benevolente, todos os ensinamentos, né, que foi nos deixado pelo Mestre Jesus, né? Então, é isso que Deus espera de cada um de nós, né? Então, a gente não pode, num momento, às vezes, difícil, de uma crise, achar tudo é comigo. Não, Deus não está olhando por mim, Ele não me escuta, Ele não atende as minhas preces, mas a gente é tão pequenininho ainda, né? Tão criança para entender que se aquilo não foi permitido, porque não era para o nosso bem, ou é para a gente pensar um pouco mais nas nossas atitudes, refletir sobre as coisas que acontecem, né? Então, assim, ele não está punindo ninguém, né? Pelo contrário, a gente que arruma problema com o nosso livre-arbítrio, né? Então, assim, é muito bacana a gente ouvir, né? Entender, né? Saber que ele é o Pai e ele quer sempre o melhor. Ele quer sempre o que mais importante para ele é ver o seu filho feliz, né? Ver seu filho crescer em todos os mandamentos que ele deixou, né? Ah, perfeito. Gratidão a você pelas tuas considerações, né? Para mim, fica muito desse finalzinho que você leu, né? Que volta e meia a gente escuta isso. Depende de cada um, né? Teve um estudo de domingo, aquele programa que eu assisto sempre às 20h30, que é a Silvia o Cosme que apresenta, né? Que foi, inclusive, eu acho, nesse último domingo, né? Acho que foi o Cosme que disse, né? Que alguns perguntam, poxa, por que Deus já não criou todos nós inteligentes, sabendo tudo, né? Como espíritos puros, sem ter que encarnar, né? Aí no estudo, o debate foi por aí. Não teria graça, não teria aprendizado. É justo que você leu. Nascemos todos simples e ignorantes, mas a lei do progresso está posta para todos. E o final diz, dependerá apenas de cada um, do nosso esforço. Eu acho que ele nos fornece o livre-arbítrio para isso, né? Ele dá as ferramentas, né? Ele dá as sementinhas e a gente precisa cultivá-las para que floresçam e a gente cresça, né? Uma bela e formosa árvore, né? Como ele espera, né? Bonita essa doutrina, né? Bonita tuas considerações, importante. Olha que coisa bonita escrita aqui pela Carla. Muito obrigada pelo carinho, Francisca, e obrigada por seu socorro providencial, Claudinha, né? Olha só, a lei em sociedade, né, Carmen? Que é a matéria do 2º ano do desenvolvimento mediúnico, é uma das partes
a ser estudada é como nós precisamos do outro para evoluirmos. Na realidade, não é você que tem que nos agradecer. Nós é que temos que agradecer por você ter permitido, de uma forma singela, nós termos praticado a lei de amor que Jesus ensinou. Se não fosse você, nós não teríamos tido aquela oportunidade. Então, eu acho que com isso a gente vai percebendo, antes de sermos criados, Deus já criou a lei em sociedade, a lei do progresso. Né? E, graças a Deus, estamos aqui juntos. E eu acho que isso é que importa. Né? Hoje nós não temos a Vaninha aqui com a gente, porque a filha dela chegou do Rio Grande do Sul. Estou lembrando assim, de alguns nomes, mas cuidado para não... O João, o padrinho do ESG, hoje disse que não poderia vir. A Adriana, que está viajando. Esse time do estudo, né? A Verinha, né? Que gosta tanto de assistir, mas está lá cuidando do pai dela. Enfim, mas vamos seguindo, fica gravado e depois vai assistindo. Então, vamos lá, gente, ao nosso estudo de hoje. Né? Então, eu vou recorrer um pouco aos slides. Né? Espera aí, porque eu quis imprimir. É porque aqui não vai direto. Bom, então vamos nós, né? Com mais carinho essa abertura para quem vai estar nos assistindo agora, né? Todos nós que estamos aqui, quer no estúdio ou não, são pessoas que seguem o ideal espírita, a doutrina espírita, e que têm uma preocupação com o estudo para a sua evolução e querer contribuir com a obra de Jesus por meio do estudo e da difusão da doutrina. É por isso que nós estamos aqui. E, com todo carinho, nós preparamos o slide, né? Fazendo assim. Né? Então, nós estamos no ESG, no programa Codificação da Doutrina Espírita, e no ESG, né? A obra do ESG, nós estamos estudando, vou mostrar já a foto, o tomo 1, né? Da edição revista e atualizada. Esse estudo ele é dividido em módulos. Cada módulo tem roteiros, tem objetivos específicos, né? Tem objetivo ou objetivos específicos e é dividido em roteiros. Pois bem, só para esclarecer um pouco, lembrando, né? A doutrina espírita, ela tem como base o que nós chamamos do Pentateuco, que são as 5 obras da doutrina espírita. Cá está o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese. Né? Essas são as 5 obras básicas, o alicerce da doutrina espírita, que tem toda uma explicação científica para mostrar, né, como foi feita a codificação. Bom, daqui nós estamos nessa obra,
né, que eu mostrei a capa, que é o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Esse livro nós estamos no Programa Fundamental, no tomo 1. O ESD tem 3 tomos. Nós estamos no tomo 1. E, mais especificamente, nós estamos no módulo 2, que trata da codificação espírita. Hoje, no estudo, no Refletindo com Jesus, deixa eu ver se eu acho aqui, teve uma parte do que foi lido hoje que eu acho importante trazer, é do Evangelho, capítulo 19, item 9, que diz assim: todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidos ao nada. Está escrito no Evangelho. Todos os homens voluntariamente inúteis, que não utilizam seus recursos, também serão tratados como a figueira que secou, que é o que nós estamos estudando no Refletindo com Jesus, que é a parábola, né, da figueira que secou. Né? Pois então, aqui o objetivo desse módulo foi possibilitar conhecimentos gerais acerca do surgimento e codificação da doutrina espírita e a compreensão da missão de Allan Kardec. Ou seja, esse módulo que nós estamos chegando no final, constituído de 6 roteiros, ele vem com todo um embasamento, nos mostrando como foi feita a codificação. Então, já está gravado no YouTube. Nós estudamos detalhadamente o contexto histórico do século XIX na Europa. Por que século XIX? Porque foi o século em que se deu a codificação da doutrina espírita. Né? Por que desse século? Tudo isso nós estudamos. Fenômenos mediúnicos que antecederam a codificação. Foi um estudo que nós realizamos no sentido de mostrar que, por nossa necessidade, a codificação teve que ser precedida de fenômenos físicos, porque nós éramos incrédulos, nós não tínhamos condição de alcançarmos conhecimentos que estavam por vir. Depois, num roteiro excelente, vem a história de Allan Kardec. Nós estudamos Allan Kardec, o professor e o codificador, né? Qual era a missão dele. E hoje nós voltamos falando, relacionando no roteiro 6 um pouco a esse capítulo. E o capítulo 4, que nós estudamos, metodologia e critérios utilizados na codificação espírita. Este é um roteiro importantíssimo. É o que nos dá a certeza, a clareza
né, melhor dizendo, de como Kardec consegue, guiado, né, pelo espírito de verdade, colocar a doutrina espírita num patamar de ciências, né, seguindo a mesma metodologia utilizada pelas ciências exatas, né, que foi a experimentação, o método indutivo, dedutivo. E sobre esse capítulo, eu já assisti, sobre esse roteiro, desculpa, o roteiro 4, eu tive já a oportunidade de assistir apresentações feitas por nossa irmã aqui, pela Carmen, sobre esse item, que ela trouxe assim, com todo, né, a competência pedagógica, didática dela, que foi rico também, isso num estudo presencial. Depois nós fomos para obras básicas, né, em que nós passamos por aquelas 5 obras que eu mostrei inicialmente, as obras do Pentateuco. E, meus irmãos, o que eu posso dizer? Que irmãos nossos que não seguem a doutrina espírita, que são de outros credos religiosos, que assistiram à apresentação desse roteiro, que nós fomos com calma, explicando, explorando, mostrando o livro, né, do quanto tem sido importante para eles. O meu maior feedback, por mais incrível que pareça, foi sobre o estudo da obra O Céu e o Inferno, né? Irmãos que não seguem a doutrina espírita, né? Que seguem outros credos, me dando e eu passando para vocês esse retorno, que é importante. Está valendo a pena o nosso trabalho aqui. E hoje nós estamos dando início aos expoentes do espiritismo nascente. Até aqui, nós só falamos, no roteiro 5, sobre as obras básicas que foram codificadas. Nós vamos ter um entendimento melhor sobre o que vem a ser isso, né? Nesse roteiro 6. Então, vamos seguir, saindo, às vezes, até um pouco do livro. Vamos por aqui, né? Esse roteiro 6, ele tem como objetivo refletir sobre a importância do trabalho de alguns expoentes do espiritismo nascente. Então, estamos voltando, né, para a contextualização ao século XIX, quando a doutrina foi codificada. Mas foi só o trabalho de Kardec? Não, não foi só o trabalho de Kardec, né? Teve todo um planejamento que a doutrina espírita, a FEB, faz questão de nos trazer. Então, vamos lá. O conteúdo básico diz: os grandes desafios para a redenção humana são objeto de cuidadoso planejamento da espiritualidade superior, a fim de que se possam atingir os objetivos traçados pelas leis divinas. Então, eu associo isso ao que foi lido na ambientação
e ao que foi lido no Evangelho, né? A nossa grande redenção, a nossa evolução espiritual, a chegarmos um dia, né, à condição de espíritos puros, né? Nós não somos espíritos puros, né? Mas essa condição ela vem sendo cuidadosamente planejada e muito antes do século XIX. Assim é que a realização de todo grande trabalho reclama a atuação de uma equipe de espíritos superiores. Todo grande trabalho precisa dessa equipe. Esses espíritos podem estar encarnados ou desencarnados. O espírito de verdade não estava encarnado, né? Os espíritos que traçaram o planejamento não estavam encarnados, mas outros estavam, como nós vamos ver nesses expoentes. Como nós temos Kardec, ele veio com esta missão, a missão da codificação. Isso é considerado um grande trabalho. E aí, prosseguindo, nós temos tal motivo porque Allan Kardec, em sua missão de codificador do Espiritismo, não agiu sozinho, não é aquele credo religioso que um ser humano, né, ele parte do seu entendimento, da sua intuição, da sua inspiração, e ele sozinho cria os princípios postulados de uma doutrina. A doutrina espírita não foi assim. Nem o codificador agiu sozinho. Isso nós estudamos na metodologia, num roteiro anterior. Para lhe auxiliar nessa missão, foi designada uma pleiade de espíritos superiores, encarnados e desencarnados. Foi assim que, seguindo Allan Kardec em sua reencarnação, desceram ao solo físico do planeta em terras francesas, porque foi em terra francesa que se deu a codificação, respectivamente. Olha só, vou repetir. Foi assim que, seguindo Allan Kardec, ele não veio sozinho. Estou falando de quem encarnaria e com que missão. Não foi só Kardec. Olha o passo que nós estamos dando em termos de estudo, né? Juntamente com ele, encarnaram Camille Flammarion, né? Aqui, olha, pela data, nós vemos, né? Século XIX, Leon Denis, né? Muito conhecido dentro, no âmbito da doutrina espírita, e considerado que, se por acaso Kardec desistisse da sua missão, ele assumiria a codificação. Aqui, pela data, nós vemos novamente que nós estamos no século XIX. E, por fim, Gabriel Delany. Olha, quando a FEB, então, ela vem apresentando para a gente, ela vem nos ensinando como se deu a execução do planejamento reencarnatório
né? Como se deu esse processo do reencarne. Olha, a Valéria, deixa eu só ver aqui o que Valéria está dizendo. Ela está dizendo: Kardec contou com colaboradores importantes para o auxiliarem nesse trabalho na codificação. Exatamente isso, né? Os espíritos superiores no planejamento, como nós estamos vendo e vamos continuar vendo, é exatamente isso que Valéria está dizendo. Não vem Kardec e reencarna no século XIX. Não, é um planejamento cuidadoso, né? E aqui ela ainda coloca mais para a gente. Era uma equipe. E aí, Valéria, você faz... Eu peço licença, eu voltar no período do meu mestrado, não lembro em qual disciplina, não importa, que eu tenho, inclusive, livros sobre isso, que, estudando a parte de gestão, teve um livro, depois, se eu lembrar, numa outra época, eu digo, que fala a diferença entre grupo e equipe. Eu aprendi, eu terminei o meu mestrado há 23 anos atrás. Então, tem um tempo, minha memória está ainda considerável. E vi que grupo é um amontoado de pessoas, cada uma muito mais preocupada com a sua egocentricidade, com seus objetivos individuais. Equipe não. Equipe, né, é um conjunto de pessoas, né, que elas têm um objetivo em comum. Como nosso objetivo aqui, nosso objetivo, mesmo que de forma singela, contribuirmos no trabalho com Jesus, mesmo que com deficiências. Nós estamos em fase de aprendizado, mas com esse foco de levar a doutrina espírita para onde e para quem pudermos. É esse o único objetivo. Por isso, sempre, né, nós sempre pedimos o like. É só isso que a gente quer. O resto, nós vamos dando o nosso jeito. Estejam certos quem vai nos ouvir. Tem horas que nós abdicamos de coisas nossas, de ordem material, importantes, prioritárias, para, com todo carinho, nos dedicarmos a essa doutrina. Porque nós queremos evoluir e porque nós queremos que quanto mais irmãos nossos puderem passar para um mundo de regeneração, que assim seja. Né? É esse o nosso trabalho. Então, vamos voltar lá. Né? Ah, gostei. Valéria fez eu voltar lá atrás. Então, aqui fala da execução do planejamento reencarnatório. A espiritualidade superior planeja cuidadosamente os grandes avanços da humanidade. Por isso, com todo respeito, eu não gosto quando diz lei de destruição. Eu gosto quando... E o Livro dos Espíritos me permite dizer isso. É a lei de transformação. Eles preparam isso cuidadosamente. Porém, entram aqui duas perguntas. Será que
tudo que é planejado no mundo espiritual será necessariamente executado pelos encarnados. Eles estão lá, cuidadosamente, amorosamente, né? Cuidando para que a humanidade cresça, evolua, seja mais fraterna. Mas tudo isso que é planejado, é executado, o meio acadêmico me ensinou que todo planejamento é suscetível de modificações, que situações ocorrem que há necessidade do bendito chamado plano B, né, que nós tanto conhecemos. E aqui pergunta, quais são essas limitações? E a FEB vem nos ajudando aqui. Ela fala sobre o véu do esquecimento. Eu fiquei me perguntando o que a FEB está trazendo isso, qual é o encadeamento, né? Aí diz assim, por causa do esquecimento do passado, necessariamente, nem tudo que foi planejado no plano espiritual, inclusive com o nosso consentimento, né? Nós já estudamos isso na doutrina espírita, será executado. Pois, ao reencarnarmos, as lembranças do mundo espiritual são encobertas pelo véu do esquecimento. Então, aqui ele traz, né? Não, a espiritualidade de luz planejou a codificação, estava previsto Kardec, mas Kardec poderia desistir. Quem o substituiria? Ele podia, como diz aqui, ser influenciado pelo mundo espiritual. Quero lá, nada, isso para a minha vida. Nós estudamos, ele, inclusive, deixou de cuidar, não sei se é a expressão, e deixou de dar atenção devida ao seu cuidado da sua saúde física para cumprir sua missão. Mas podia não ter sido assim, né? E vamos nós. Aí vem livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Claudinha falou isso nos comentários que ela fez. Ao reencarnar, o espírito certamente é influenciado pela matéria, que pode dificultar as suas manifestações. Por isso, o que foi planejado no mundo espiritual pode ser afetado tanto por nossa vontade como pela vontade de outro. Como, né, a doutrina espírita, ela tem um embasamento. Não é, Francisco? Eu estou aprendendo, né? Estudo e vejo cada vez mais a necessidade de aprender. Aqui embaixo está a fonte. Quem quiser, é só pegar, eu não sei se eu marquei, que tem no Livro dos Espíritos a pergunta 846. Livro dos Espíritos é a primeira obra do Pentateuco. E na pergunta, né, Kardec pergunta aos espíritos: o corpo físico exerce influência sobre os atos da vida? Em caso afirmativo, essa influência não exerce algum prejuízo ao livre-arbítrio? Olha, vejam que
cada coisinha apresentada pela Federação Espírita Brasileira não é surgido assim, alguém inventou. Não, está lá a fonte. Essa é uma obra do século XIX. Né? E aqui vai dizendo, certamente, no Livro dos Espíritos, certamente, o espírito é influenciado pelo corpo. Está escrito aqui no Livro dos Espíritos, que pode dificultar as suas manifestações. Vale a pena. Depois, é uma resposta maior, mas está aqui o resumo e está aqui o número da pergunta. Né? Então, nós temos que parar para ver. Espera aí, eu ia seguir um caminho. Por que eu estou declinando desse caminho? O que está me influenciando? O que está me atraindo? Que convite é esse? Não é? Espera aí, nós vamos estudar com Marco Prisco a questão da decisão. Eu tenho livre-arbítrio, mas eu sou responsável pelas minhas decisões. Né? Então, nós vamos vendo aqui. Essa nós já vimos. Tá. Aí ele vem, a FEB vem para o exemplo de Kardec, que diz assim, e nós vamos lembrar disso, do que nós estudamos em roteiros desse modo. Inicialmente, o próprio Kardec foi cético em relação aos fenômenos das mesas girantes. Lembram que nós estudamos? Ele disse que não acreditava, que ele era incrédulo nisso. Nós estudamos isso. Só, aí as palavras de Kardec, só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar, nervos para sentir e possa tornar-se sonâmbula. Ele afirma isso. Eu não acredito. Em princípio, eu não acredito. E ele estava prestes a desistir. Né? Isso antes de iniciar a codificação. Novamente, aqui, fonte. Carmen lembra o porquê desse cuidado com a fonte. Ela lembra do presidencial. A gente deixa bem claro. Ó, a fonte está aqui. Né? E aqui nós temos obras póstumas, que está aqui. Vamos ver a minha iniciação ao Espiritismo, na página 32, dependendo da edição. Então, Carmen, sempre nós com cuidado com a fonte. Né? Bom, aí vem a quase desistência de Kardec. Após Kardec ter quase... Não, aí ele ainda era o professor Ivail, ele ainda não tinha codificado, então aqui ele ainda não tinha esse pseudônimo de Allan Kardec. Né? Ter quase desistido de frequentar as sessões espíritas, foi convencido, olha, lei em sociedade, hein, por amigos e alguns membros da Academia Francesa a continuar. Ele estava prestes a desistir. Né? Lá, quando, no início de tudo, Deus já pensou na lei e sociedade, recebendo deles 50 cadernos de comunicações diversas que acumularam durante 5 anos e que não conseguiam pôr em ordem. E aqui, novamente, nós temos a fonte, né, nessa obra, Grandes Espíritas do Brasil.
né? Nós temos aqui essa obra. E esse slide é quem não estava, Carmen, no ESG presencial, não deve estar entendendo muito. Uma vez, Carmen, no estudo presencial, ela desafia, né? Mas aonde está documentado, aonde está escrito, é perfeito. Tinha que estar na doutrina espírita mesmo, porque, inclusive, é o que Kardec ensina, fé raciocinada, né? Independência de raciocínio, análise reflexiva. E foi essa querida irmã que fez eu comprar a coleção da Revista Espírita. É só ir lá e a gente ir procurando. E aí, prosseguindo, nós vamos ainda ter em conversa sobre a possibilidade de valia. Isso fazia parte do planejamento dos espíritos superiores. Em conversa com o espírito de verdade, seu guia espiritual foi-lhe explicado que em grandes missões, no caso do designado falir, outro o substituiria, pois os desígnios de Deus não assentam na cabeça de um homem. A lei divina, o plano divino é muito superior. Então, eu grifei aqui em azul, é espírito de verdade, guia espiritual, porque nós sabemos que toda a codificação, que já vinha sendo planejada e aguardada há tanto tempo, Jesus sobre ela já falava. E o espírito de verdade foi o grande mentor, o grande orientador da doutrina espírita. E quem é o espírito de verdade? O espírito de verdade, para muitos, inclusive para mim, é Jesus. Mas Jesus está tão acima de todos nós, que às vezes ele se usa do que nós chamamos de falangeiros, de intermediários. Seja direto de Jesus ou por meio de falangeiros, Kardec foi o tempo todo orientado. Então, gente, olha só, nosso horário vai chegando, mas deixa eu só mostrar aqui como é que vai ser a nossa continuação. Nós vamos trabalhar nesse nosso livro, que é o do ESD, mas pegando uma citação dessa obra, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E, na sequência, deixa eu só mostrar aqui para vocês, não é isso aqui não. Nós vamos, então, fazer um estudo mais aprofundado sobre Leon Denis, como nós já falamos no início, nessa ordem, sobre Gabriel Delangle e sobre Camille Flammarion. Esse será, então, o conteúdo do nosso próximo estudo. Então, é assim, essa preciosidade, e para quem vai nos assistir pela primeira vez, gente, procurem observar, tentar, num esforço assim, verificar o link, a ligação entre ambientação
trecho lido do Evangelho e o nosso estudo do dia, né? É tudo assim, muito interligado, né? Então, assim, foi ótimo estar aqui, foi ótimo esse estudo, né? E eu espero que, com o decorrer do tempo, a gente vai, inclusive, tornando essa nossa metodologia mais dinâmica. O número de pessoas que têm conhecimento da doutrina espírita ainda é muito pequeno. Isso precisa ser ampliado. Precisa ser ampliado. Como nós falamos hoje aqui, a preocupação dos espíritos superiores em evoluirmos na transformação do nosso mundo, né? Então, vamos fazer a nossa prece rápida de encerramento. Pai amado, gratidão por teu carinho, por teu amor, todo esse cuidado com o nosso crescimento, com o nosso aprendizado. Gratidão a Kardec, a todos esses expoentes que contribuíram na condição de encarnados para a codificação da doutrina. Gratidão ao Espírito de Verdade, sempre tão atento à nossa doutrina, seguindo, né, os ensinamentos, as leis divinas. Gratidão por tudo. Agradecidos, pedimos proteção para terminarmos esse nosso estudo, pedindo proteção para o nosso final de dia, as atividades que ainda iremos realizar e para a nossa noite. Pedimos proteção e bênção para estarmos juntos, unidos, na próxima quinta-feira. Graças a Deus, meus irmãos, beijo no coração de todos e gratidão. Gratidão, tá? Vou terminar, então, a transmissão. Beijos. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.